Pergunta: poderia nos dar algum exemplo da dinamização dos orixás num determinado momento existencial e kármico? Vovó Maria Conga: o próprio movimento de Umbanda na sua atualidade é um bom exemplo. A maioria das manifestações mediúnicas visíveis aos olhos dos filhos pela chamada mecânica de incorporação se dá pelas falanges de Ogum e Xangô. Disso se conclui que a coletividade consciencial ligada ao mediunismo da Umbanda se rege ainda por esses dois orixás em sua forma manifestada. Isso quer dizer que os filhos ainda estão enfrentando grandes demandas internas e que estão em busca da justiça e do reequilíbrio kármico. Como em sua maioria os médiuns de Umbanda são ativos em relação à magia, ou seja, muitos se utilizaram de recursos magísticos em proveito próprio em existências passadas, agora se encontram no caminho do reajustamento kármico, tendo de fazer a caridade e propiciar a cura para muitos, maneira justa de reaverem o reequilíbrio com a lei, situação que gera grande demanda com os parceiros de outrora, inimigos e desafetos de hoje, sejam encarnados ou desencarnados. Logo, as vibrações dos orixás Ogum e Xangô ditam os vetores vibratórios que se destacam na maioria dos filhos envolvidos com a mediunidade no movimento umbandista. Tal situação, sob certo aspecto, demonstra o karma dessa nação, chamada Brasil, pela abrangência da Umbanda nessa pátria, que está de acordo com a própria formação racial e cultural de seu povo. Pergunta: diante da complexidade do tema ao espiritualista menos familiarizado com o esoterismo umbandista, pedimos o vosso comentário sobre o que efetivamente sejam os orixás. Vovó Maria Conga: tentaremos ser o mais direto e simples possível, utilizando exemplos aos menos chegados ao esoterismo umbandista, facilitando o entendimento ao maior número de filhos. Existem planos vibratórios que estão paralelos em densidade e frequência, mas interpostos uns aos outros. Quando um recém-desencarnado que foi socorrido desperta em um hospital espiritual do plano astral, ele se encontra num entreposto transitório, intermediário, entre duas dimensões de vida diferentes. Essas estruturas energéticas são construídas por seres espirituais de alta estirpe, que elaboram formas mentais e as plasmam com o pensamento no éter que a todos envolve. Desse hospital, passará para a dimensão correspondente ao seu nível energético e padrão vibracional do corpo astral. Há os que continuam perambulando no que os filhos denominam de umbral, que poderemos chamar de astral inferior, uma região muito pesada e que reflete o estado íntimo de cada criatura que por ali se encontra. Tudo é exteriorizado das mentes afins, com formas de cavernas escuras, abismos intermináveis, favelas e cidades medievais perdidas no tempo. O que regula a manifestação de todos esses espíritos nas formas plasmadas, do físico ao plano dimensional mais rarefeito que os filhos possam conceber, são os orixás, verdadeiras vibrações cósmicas provindas do hálito de Deus. Quando o espírito elevado plasma com sua força mental um hospital no astral, essa formação energética se mantém indefinidamente pelas leis reguladoras dos orixás. Os espíritos não precisam ficar o tempo todo mentalizando para manter a forma requerida. Assim é no universo infinito, onde essas posições vibradas ou orixás se fazem presentes em todos os planos em que a vida espiritual se viabiliza pela manifestação nas formas. Os orixás não encarnam e são princípios vibratórios regentes no cosmo. Pergunta: se os orixás são vibrações cósmicas reguladoras da manifestação dos espíritos na forma, por que há tanto folclore, imagens e orixás se fazendo ver no mediunismo umbandista? Os homens não se excederam no fetichismo e não personificaram em demasia? Vovó Maria Conga: sem dúvida, os homens necessitam de apoios visíveis e que possam tocar em seus sentidos físicos para acreditarem e terem fé. Infelizmente, quando um Ogum rodopia na entrada de um terreiro com a espada de São Jorge na mão, um Xangô cai ao chão em urro batendo com a cabeça, ou Oxóssi se personifica em um médium vestido de índio em espécie de transe anímico e folclórico, entristecemos-nos por todos esses exageros. Respeitamos a consciência e a necessidade espiritual de cada cidadão, mas não podemos estar de acordo com os disparates de alguns umbandistas que transformam as giras e os terreiros em verdadeiros espetáculos circenses, onde as apoteoses chegam a ser mais importantes que qualquer outro trabalho de caridade.
A discrição, a humildade e a simplicidade dos verdadeiros guias e protetores das vibrações dos orixás da Umbanda Sagrada aceitam e respeitam as imagens que materializam a fé ausente, muito em decorrência do sincretismo religioso e pouco dos ensinamentos umbandistas, mas abominam os exageros em que alguns homens incorrem pela vaidade desmesurada que os move. Pergunta: e o que são esses vários santos do catolicismo considerados orixás? Vovó Maria Conga: não são orixás, pois esses santos são espíritos de homens, assim como os filhos, nada mais. Muitos já reencarnaram e outros estão a dar consultas anonimamente em humildes casas de Umbanda ou a orientar, por intermédio da psicografia, em mesas kardecistas. Permanece o sincretismo como maneira de identificação do santo de fé para aqueles doentes da alma e desesperados, que chegam às multidões nas portas dos terreiros e templos umbandistas, que ao se depararem com essas imagens se sentem carinhosamente acolhidos pelos céus. Além do mais, as imagens desses santos nos congás se tornam importantes pontos de catalisação para a magia astral, pois ficam imantados de fluidos benfazejos, sendo instrumentos de recepção das emanações mentais de fé, adoração, respeito e amor, espargidas e direcionadas pelos consulentes, servindo essas formas mentais para a criação de egrégora elevada, fortalecendo a corrente mediúnica e a manifestação dos pretos velhos e caboclos. Pergunta: muito escutamos médiuns e chefes de terreiro dizerem que estão incorporados de Xangô ou Oxácê. É possível se incorporar um orixá? Vovó Maria Conga: vamos nos repetir. Orixá não encarna e muito menos incorpora. O que pode ocorrer é que esses médiuns estejam assistidos pela mecânica de incorporação por um guia ou protetor das falanges regidas por esses orixás, o que acreditamos seja o mais comum. Infelizmente, ainda pouco se estuda na Umbanda, sendo o conhecimento passado oralmente pelos mais antigos, hábito que manteve as tradições, mas que muito serviu para atender a interesses pessoais. A simplicidade com que se atende os consulentes e que se pratica a caridade nos terreiros pode conviver harmoniosamente com o conhecimento e o estudo continuado, sem afidalgar-se. O que não deve continuar ocorrendo nesse novo milênio, nesta era de Aquário, com a nossa amada Umbanda, são as mistificações encobertas pelas vaidades humanas. Colocar a responsabilidade nos caboclos e pretos velhos, nos guias e protetores, escondendo-se médiuns e chefes de terreiros na inconsciência, que cada vez é mais rara, só serve para denegrir a Umbanda e fortalecer a sintonia com as trevas.